Pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre o módulo Trabalhando no Linux. Então, a gente vai falar sobre aplicações de código aberto, principais usos relacionados a desenvolvimento, né? Principais habilidades de TIC relacionadas a trabalhar com Linux, por aí vai. Os tópicos que a gente vai tocar são a navegação na área de trabalho do Linux, sobre aplicativos desse ecossistema, ferramentas de console, que aqui a gente está falando de linha de comando. Vai falar de gerenciamento de pacotes, que é como a gente instala e remove programas no Linux. Vai falar de linguagens de desenvolvimento ou linguagens de programação, segurança e da nuvem. Então, navegando no Linux Desktop. Observem que, apesar de, em geral, administradores de rede e de sistemas usarem o Linux via linha de comando, é natural você ter um Linux instalado no seu computador, ou enfim, em algum momento você tem Linux que tem interface gráfica, né? Um Linux desktop, por exemplo. E especialmente para quem vai dar suporte a esse tipo de Linux, é importante que vocês conheçam a interface gráfica do usuário no Linux, né? Inclusive, muitas vezes vale a pena você utilizar o Linux como seu computador desktop principal, né? Nesse caso, você vai utilizar bastante a GUI do Linux no dia a dia. A partir da linha da interface gráfica do Linux, a gente consegue chegar na linha de comando. Normalmente, você vai procurar por um aplicativo chamado Terminal, o emulador de terminal, o console. E aí, quando você clica nesse aplicativo, você vai ter acesso, apesar de estar na interface gráfica, a um emulador de terminal que você consegue utilizar comandos de texto e configurar, enfim, manipular o seu Linux com base na linha de comando. Então, com relação aos aplicativos do ecossistema Linux, é interessante a gente entender qual é a relação que eles têm com o kernel do sistema operacional, né? Com o Linux em si. O kernel do sistema, ele decide qual programa vai obter qual bloco de memória, ele inicializa aplicações, ele finaliza aplicações, né? Ele lida com a exibição do modo gráfico, via modo gráfico no monitor. Então, assim, essencialmente, o kernel do sistema é o sistema operacional em si, é aquilo que faz o gerenciamento de processamento, né? O gerenciamento de memória RAM, de espaço do disco. E toda vez que as aplicações elas precisam manipular esse tipo de item, conversam através do sistema operacional, né? Ou seja, através do kernel. O kernel ele também lida com a multitarefa, né? Ou multithread. Percebam, a gente está utilizando o termo aqui aplicativos para os programas, mas existe um termo mais adequado que é processo. Então, o que é um processo? Processo é um programa que ele está em execução naquele sistema. Então, para uma aplicação, por exemplo, como o Google Chrome, que é um navegador, ele pode ter diversos processos em execução. E o sistema operacional ele vai cuidar de lidar com esses processos, enfim, de manter o funcionamento, de finalizar esses processos caso eles não funcionem bem, ou caso o usuário peça que eles sejam finalizados. A gente pede isso ao sistema operacional, normalmente clicando no xizinho ou em alguma opção de finalizar a tarefa. Então, enfim, o sistema operacional ele cuida de gerenciar esses processos e observem que a CPU vem de unidade central de processamento. Ela é uma só a princípio, né? Lógico que atualmente a gente tem computadores que têm dois núcleos de CPU, quatro ou mais. Existe uma virtualização desses núcleos de CPU também, mas no fundo, para um processamento acontecer, ele acontece de forma serial, né? Então você tem uma, uma porção de um processo que vai ser processado naquela CPU. Para dar a ideia de que tudo acontece simultaneamente, de que os diversos processos são processados ao mesmo tempo, o kernel do sistema operacional ele fica alternando o tempo de processamento para esses processos e dá a gente a ideia de multitarefa. Apesar de, hoje, como eu falei, a gente já ter diversos mecanismos que viabilizam de fato o multiprocessamento, né? É... Bom, como eu já falei, o processo essencialmente é uma tarefa que é carregada e é rastreada, monitorada pelo kernel, né? O aplicativo ele precisa de vários processos, ou ele pode utilizar vários processos, e o kernel é quem cuida desse pack. Né? Com relação às principais aplicações, a gente pode classificar as aplicações do Linux em grupos. Por exemplo, em aplicativos voltados para servidor, em aplicativos específicos para desktops, e em ferramentas que servem para a gente fazer manutenção do computador. Né? Exemplo de aplicativo de servidor, Apache. O Apache ele é um programa, ele é um servidor web
que ele fica lá disponível, escutando requisição dos clientes web e entregando uma página web para esses clientes, né? Então, por exemplo, o Google ele tem um servidor web que sempre que algum navegador pede a página principal do Google, por exemplo, www.google.com, esse servidor Google, que é um aplicativo, ele vai lá e entrega essa página para esse outro programa que pediu, que é um cliente web. Exemplos de clientes web, que já são aplicativos de desktop. Por exemplo, o Google Chrome. Então, o meu navegador web, meu Google Chrome, que é um aplicativo desktop, ele pode fazer uma requisição para um aplicativo servidor que está lá no Google, pedindo uma página web, e o aplicativo servidor vai fornecer uma página web, por exemplo, a página principal do Google. Então, esses são os tipos, em geral, de aplicações no Linux, né? Assim como nos outros sistemas operacionais. As ferramentas já são programas que a gente utiliza só para, basicamente, fazer manutenção do sistema operacional, enfim. Normalmente, a gente tem um sistema operacional para utilizar alguma aplicação que é interessante para a gente, do tipo, eu quero fazer um trabalho na faculdade, vou querer usar o Word. Para usar o Word, eu tenho que usar, de repente, o Windows. Enfim, existem ferramentas como o desfragmentador de disco no Windows ou outras que eu não teria se eu pudesse não ter. São ferramentas que elas servem apenas ou para facilitar o nosso trabalho de manutenção ou para manter a saúde do computador em algum momento, ou o desempenho, certo? Então a gente classifica aí nessa categoria ferramentas. Com relação a aplicativos servidores, eu já dei esse exemplo aí principal que está no slide, que é o do servidor web. Então, assim, basicamente ele é um programa que fica escutando requisições web e entregando páginas web, normalmente via protocolo HTTP ou HTTPS, que é o protocolo HTTP de forma segura, né? E há uma demanda crescente por softwares de servidores voltados para virtualização, né? Todos eles com base muitos em Linux, né? Então, por exemplo, diversos sistemas operacionais que viabilizam a virtualização ou que viabilizam a nuvem são baseados em Linux, certo? Para as aplicações desktop, eu já dei o exemplo do Google Chrome, né, que é um navegador web, mas tem diversos outros, por exemplo, clientes de e-mail, como Thunderbird. Esse não é tão usual porque é mais comum as pessoas usarem um e-mail através de um webmail, né? Você acessa o Gmail, por exemplo, o Yahoo Mail, o Outlook. Mas além de você acessar via web, você pode ter um programa no seu computador que é um cliente de e-mail. Existem programas voltados para a criatividade, como GIMP, que é um programa do mundo open source semelhante ao Photoshop, né, que é voltado para edição de imagens. Você tem o Audacity, que é voltado para edição de áudio. Enfim, tem diversos programas do campo aí de criatividade voltados para desktop. Tem também programas voltados para produtividade, como a suíte LibreOffice, que é um semelhante no mundo aberto para a suíte Office, né? Tem a suíte OpenOffice também, que é outra suíte também com programa de editor de texto, de planilhas, por aí vai. Entre os aplicativos de desktop mais conhecidos hoje, a gente tem o Firefox e o Google Chrome, não é? Porque, entre outros, porque hoje o mundo tem muitas coisas disponíveis via web. Então, são bastante conhecidos. Com relação às ferramentas de console, o Unix em si, ele tem muita sobreposição com habilidades de desenvolvimento de software, de sistemas, e com a administração de sistemas. Então, muitas coisas que são feitas no sistema operacional levam à visão dessas áreas de desenvolvimento e de administração. Em geral, as coisas são. O gerenciamento tem relação com linguagens de programação, como, por exemplo, de repente você consegue fazer funcionar loops, utiliza extensivamente esse tipo de atividade ou de mecanismo para fazer automação de tarefas no sistema. Vocês vão entender melhor quando eu mostrar o console. Mas, basicamente, no próprio sistema, você consegue lidar com elementos que vêm dessas duas áreas, né? Desenvolvimento e administração. Portanto, a familiaridade com programação é importante, né? A gente vai falar bastante aqui do shell também. O shell, ou a casca, né? Shell vem de concha, né? Então, assim, o shell é o que está em volta do kernel. É o que está por fora do núcleo do sistema operacional. Ou seja, para nós interagirmos com o sistema operacional, a gente precisa interagir por meio da casca, né? Por meio do shell. E o shell é o que a gente conhece como a linha de comando do Linux, digamos assim.
mas ela não é uma só. Existem vários sabores de shell. Por exemplo, você pode escolher o Bash, ou C Shell, ou o SH, né? Ou TCSH, ZSH. Cada um desses são tipos de linha de comando diferentes, digamos assim, que são basicamente formas diferentes de eu interagir com o mesmo kernel do sistema operacional. Cada um, digamos assim, que ele vai ter regras diferentes, mas permite com que você, com base em texto, interaja com o sistema operacional. Além disso, dentro dessa linha de comando, a gente tem alguns programas que facilitam um pouco a edição de arquivos, de textos, né? Então, tem citados pelo menos três, que são programas editores de texto, assim como a gente tem o Word, o Writer do OpenOffice, a gente tem programas editores de texto, mas que eles funcionam apenas na linha de comando, sem ter nenhuma interface gráfica. Ele se assemelha à interface gráfica pela forma que ele usa, mas vocês vão notar pelas imagens aí que é linha de comando pura. Alguns editores de texto em linha de comando mais usados são VI ou VIM, que é esse primeiro, né? Então você tem um programa, você escreve, por exemplo, VI ou VIM e o nome de um arquivo de texto, e você abre essa telinha e edita o arquivo de texto. E você consegue usar as setas, né, para navegar no arquivo de texto, enfim. Tem também o Nano e o Emacs, que são alternativas. Cada um programa editor de texto em linha de comando, né? Mas que tem funcionalidades diferentes, certo? Aí cada um usa o que gostar mais. Com relação ao gerenciamento de pacotes. Então, assim, gerenciamento de pacotes tem a ver com como eu instalo ou como eu removo programas no meu Linux, certo? Todo mundo em algum momento precisa adicionar programas, atualizar esses programas, né? Remover programas. E aí, atualmente, as distribuições utilizam o conceito de gerenciamento de pacotes, que é um mecanismo, assim, uma parte de software do sistema que compacta os programas, embala, empacota, né, os programas e as dependências. Então, o que, é que são dependências? De repente, o programa que eu escrevi agora, ele para funcionar, ele precisa de tal biblioteca ou de tal biblioteca de software, né? Ou de tal função. Então, você embala o programa e as dependências, e aí quando alguém precisa instalar esse programa, pode utilizar aquele comando que a gente falou anteriormente, por exemplo, apt get install ou apt install programa 1. E aí vai vir esse pacote que vem o programa e as dependências, né? Então, o Red Hat tem um gerenciamento de pacotes, o Debian tem outro. Por exemplo, no Debian, algumas ferramentas usadas para gerenciar pacotes são o dpkg, o apt-get, o apt-tude, o Synaptic, né, e o Software Center. Então, tem interface gráfica para gerenciar pacotes, né, de programas, como esse Software Center e o Synaptic. Tem interface de linha de comando, como o dpkg, apt-get, né, e apt-tude. Então, cada um desses tem características, mas por baixo utilizam o apt para poder instalar e gerenciar as dependências e garantir com que, de repente, enquanto você instala um programa, se ele depende de alguma outra biblioteca que tem que ser atualizada, ele já pode ir lá e atualizar outra biblioteca também. Então acaba sendo muito fácil gerenciar programas com gerenciamento de pacotes desses, né? Então no Debian você tem esse, que utiliza programas .deb, né, arquivos .deb. E no mundo Red Hat você tem o RPM, ou seja, os programas, digamos assim, têm a extensão .rpm e eles são amplamente utilizados, por exemplo, no CentOS, Fedora, no próprio Red Hat e outras distribuições derivadas, né? Então, assim, são alternativas. Você tem o apt ou você tem o RPM, ambos gerenciam pacotes, cada um no seu ecossistema, mas tem o mesmo objetivo. Falando um pouquinho de linguagens de programação ou linguagens de desenvolvimento. Então, as linguagens de programação, elas fornecem uma maneira do programador inserir instruções para o computador, mas de uma forma que é legível para o ser humano. Então, eventualmente, a gente escreve isso de uma forma legível para o ser humano, né, que é o nosso Python, Java, alguma coisa nesse sentido, e alguma coisa codifica isso para a linguagem de máquina, para uma linguagem em que a máquina consegue executar aquelas instruções. Então, linguagens de programação, em geral, podem ser categorizadas como linguagens interpretadas ou linguagens compiladas, né? Linguagens interpretadas são aquelas em que você
traduz o código escrito pelo ser humano à medida que o programa vai sendo executado. Por exemplo, JavaScript, Python, né? Então, essencialmente, o programador desenvolveu um código e conforme o programa vai executando, ele vai sendo traduzido para a máquina poder executar. Já a linguagem compilada, por exemplo, C, ela funciona um pouco diferente. Você escreve o código legível para o ser humano, o arquivo .c, por exemplo, e aí você passa por um compilador e você gera um arquivo binário. E esse arquivo binário você pode executar em qualquer momento. Por exemplo, os próprios comandos do Linux, né, os próprios programas que a gente interage no dia a dia, são feitos dessa forma. Você tem um programa chamado ls, a gente vai ver mais para frente, mas é um programa que lista diretórios. Essencialmente, alguém escreveu esse programa com a linguagem humana, né, com uma linguagem de programação mais legível para o ser humano, compilou, e aí agora você tem um executável que você pode rodar e utilizar a qualquer momento. O próprio Linux, por exemplo, ele foi escrito em C e compilado. E ele pode ser, em qualquer momento, se você quiser, você pode ir lá pegar o código-fonte, mudar alguma coisa, ou manter igual, compilar novamente. C, ao longo do tempo, ela foi estendida para outras variantes, por exemplo, C++, o Objective-C. Né? C++ ela traz orientação a objeto para C que não tinha. Outra linguagem muito bem conhecida e relacionada a esse ecossistema é Java, em que você tem uma máquina virtual Java, e ela compila esse código para essa máquina. Isso viabiliza com que você tenha uma independência muito grande do meio. Você desenvolve em uma linguagem e você consegue utilizar em qualquer lugar, em qualquer sistema que utilize essa máquina virtual. Né? Essa máquina virtual Java ela abstrai o baixo nível, digamos assim. Isso tem JavaScript, que é uma linguagem interpretada de alto nível, então é muito mais próxima do ser humano. Quando a gente está falando de uma linguagem de alto nível, ela é mais perto do ser humano, ela é mais próxima de uma linguagem natural. E é muito utilizada na web, no JavaScript. Tem outras que a gente vai citar rapidamente aqui, por exemplo, o Perl. É uma linguagem interpretada e ela originalmente era feita para manipular texto, mas acabou sendo muito utilizada para automação pelo pessoal de infraestrutura, né, antigamente. E ainda tem seu nicho de uso, né? Ainda é bastante utilizado. Outra linguagem muito conhecida é PHP, que é uma linguagem inicialmente voltada para construir página web, mas web dinâmica. Então você consegue fazer muito do que hoje se faz com JavaScript, né? Mas quando eu digo hoje, mas ainda se usa bastante PHP, depende muito da aplicação, né? do desenvolvedor. Uma outra linguagem interpretada interessante é a Ruby, que ela foi bastante influenciada pela Perl e pelo Shell. Ela também é muito de alto nível, é muito usada para automação. Temos a Python, que é extremamente conhecida também, é uma linguagem interpretada e é muito abstrata, muito fácil de manipular. Não é? É muito utilizada na academia, mas atualmente é também muito utilizada amplamente utilizada em produção. Temos o OpenSSL, que não é uma linguagem de programação, é uma biblioteca, mas é importante citar. É uma biblioteca de criptografia que é bastante usada na web. Ela permite a gente fazer, por exemplo, a página HTTPS. Né? Temos a biblioteca C, que fornece um conjunto de funções de leitura escrita para arquivos, né? De outros idiomas. Então, esses dois itens aí, eles estão um pouco a parte desses itens anteriores que eu estava falando, que eram linguagens de programação. Até Python aí são linguagens de programação. Então, com relação à segurança, cada vez mais a gente percebe, a gente está mais voltado para a tecnologia, está com mais coisas na tecnologia, está mais fácil obter informações, então a segurança tem sido mais importante para administradores de rede, mas também para usuários comuns, né? Um aspecto de segurança que entra nesse grupo de informações que a gente estava passando são os cookies. Cookies é uma tradução literal para biscoito, né? Que são o principal mecanismo que os sites usam para poder rastrear nossas atividades online. Isso não é necessariamente ruim. Esse tipo de atividade de rastreamento é feito muitas vezes para facilitar o dia a dia do usuário, né? Para personalizar a página, para não ficar uma página igual para todo mundo. A gente pode deixar uma página que tem mais a ver com suas preferências, seus gostos e por aí vai. Então, à medida que você navega, você utiliza cookies para personalizar as páginas. Porém, existe um potencial de ser explorado, e muitas vezes é explorado negativamente, né?
Então, muitas vezes isso é utilizado para rastrear os hábitos do consumidor online, para fazer publicidade direcionada, dentre diversas outras questões de segurança. É importante saber que existem, né? Ainda dentro do aspecto de segurança, a gente tem um pilar importante que é a senha, nossa senha, né, dos sistemas, e aí vale para sistema web, Linux, por aí vai. Um bom gerenciamento de senhas, ele é essencial para qualquer ambiente computacional. Senhas ainda são uma das formas principais de acesso, né, aos recursos, de autenticação, muitas vezes, ou de autorizar o acesso a algum recurso. É o mecanismo que é mais utilizado, sem sombra de dúvidas. Então, no caso do Linux, a gente tem um controle, ele é um sistema multiusuário, que ele naturalmente já foi pensado para ter vários usuários utilizando o mesmo sistema ao mesmo tempo. E ele já tem, por padrão, um usuário chamado root. Root que vem de tradução para é uma tradução é o inglês para raiz, né? Então assim, o Linux ele já tem o usuário root, que é o usuário mais privilegiado do sistema, que ele pode fazer qualquer coisa dentro do sistema. E aí assim, esse é o usuário que a gente vai ter que ter mais cautela e mais cuidado, não é? Porque ele é o usuário que pode fazer qualquer coisa, então certamente é o usuário que é alvo de atividades maliciosas para ganhar acesso em geral. No Linux existem muitos acessos, muitos níveis de acesso para gerenciamento do sistema. Então, assim, você pode criar diversas contas de usuário. Então, pode ter uma conta de usuário só para o servidor web, com uma senha diferente. Você pode dar privilégios específicos para cada usuário, com base no usuário, né, e no que você quer que ele acesse, ou com base no grupo que esse usuário faz parte. Né? De repente, se o seu sistema Linux ele tem vários usuários. Você pode dizer que os usuários do grupo administrador podem fazer tal atividade. Já os usuários do outro grupo não. Então, assim, é uma forma interessante, como a gente estava falando sobre o aspecto de segurança de senha e que o Linux é multiusuário, de você melhorar a segurança é você manter uma senha individual, única para cada usuário, e você fazer com que o acesso de cada usuário ele seja o mínimo possível para o que ele tem que ser feito. Por exemplo, você vai ter um servidor SSH na máquina. Faz sentido que um servidor web, por exemplo, faz sentido que você tenha uma conta específica para esse servidor web, que ele só tem acesso àquelas atividades que o servidor web precisa acessar. Porque de repente, se essa conta ela for comprometida, por exemplo, alguém acessa uma página, utiliza um recurso malicioso para explorar uma falha nesse servidor web. E aí, no máximo, esse usuário do servidor web vai conseguir executar funções que ele estava permitido. Tem a ver com as páginas web, ele não vai conseguir fazer outras coisas, como quebrar o computador, enfim, o servidor, né? Ou plantar, enfim, ocultar rastros, plantar outros malwares. Uma forma de a gente... E aí, como cada usuário, cada programa, cada sistema, você vai ter um usuário com mínimos recursos e uma senha única para cada um, começa a se tornar muito complexo gerenciar essas senhas, né? Então, uma boa estratégia para isso é você utilizar sistemas seguros feitos para gerenciar as senhas e ter um usuário e senha para cada serviço. Isso vale para a gente também no dia a dia. Tipo, você vai ter você tem vários e-mails, tem cadastro em vários sistemas, cada um tem a sua senha separada. E você, para não, obviamente, ninguém vai conseguir lembrar de tudo isso, você utiliza um programa que agrega essas senhas, que quando você vai acessar esse serviço, ele já te lembra qual é a senha. E para acessar esse programa, você tem uma senha segura, né, maior, única, que você, enfim, não anota em canto nenhum. Um outro mecanismo que ajuda nesse sentido é você ter autenticação em dois fatores ou em múltiplos fatores, né? Então, além da senha, pode ser que seja pedido uma digital ou uma biometria facial, né? Algum outro fator, ou um SMS. Então, assim, na hora que você usa mais de um fator de autenticação, essa sua segurança aumenta muito, né? E aí você consegue, de fato, utilizar esses mecanismos das senhas únicas, gerenciamento de senhas e por aí vai. Bom, a questão do cookie, dentre outros aspectos que a gente falou, tem a ver com a pegada digital, né? O digital footprint. Quando a gente navega na internet, vai ficando um rastro das coisas que a gente fez. Então, vão ficando logs de acesso em cada site que a gente acessou, o que é que pesquisou, quando foi que foi acessado, né? Então, tem todo um rastro na internet de tudo que você fez. E muitas vezes essas estatísticas são usadas para publicidade direcionada,
mas podem ser utilizadas para fins mais maliciosos ainda, né? Algumas publicidades são legítimas, outras maliciosas, e você pode utilizar isso para fins maliciosos com altos prejuízos, né? Algumas maneiras para vocês se protegerem com relação a isso são usar senhas únicas, como eu falei, para cada serviço. Você pode utilizar um gerenciador de senhas para agregar essas senhas, limitar informações para um site ou aplicativo do tipo, você vai instalar um aplicativo para testar que não tem nada a ver com a câmera, tem nada a ver com seus contatos. Se ele pede permissão para baixar e manipular seus contatos e a câmera, você não vai deixar, né? E aí, bem, é recomendado sempre você fazer atualizações de sistema o mais breve possível, porque é nelas que vêm as correções para essas vulnerabilidades. E aí, assim, uma vez que a vulnerabilidade está conhecida, os malfeitores eles vão tentar explorar, e quem não tiver atualizado tá em risco, digamos assim, né? Dentro da medida do possível, utilize Firewall, ou seja, o Firewall é um programa, vem de parede de fogo, literalmente, ele é um programa que ele vai ficar tentando filtrar tráfego malicioso na rede, certo? No próprio Linux vem um Firewall embutido. O Windows também, sistemas operacionais modernos, Mac também tem um Firewall embutido, então vale a pena utilizar. Isso por si só não é segurança, mas ajuda. Vale a pena utilizar dentro da medida do possível ferramentas voltadas para a privacidade, como VPN, né? Agora, VPNs seguras, certo, pessoal? O que é uma VPN? Uma VPN é uma rede privada virtual. Então, se você está com um notebook em uma rede Wi-Fi que ela é insegura ou pública, existe um risco muito alto de alguém capturar os dados entre o seu computador e a internet. Então, um meio de contornar isso é utilizar uma VPN, em que o tráfego do seu computador para o destino, ele vai ser embaralhado. Qualquer pessoa não vai conseguir capturar esse tráfego. Aliás, ela não vai conseguir entender esse tráfego mesmo que ela capture. Um outro mecanismo de segurança nesse sentido é o Tor. Né? Você pode navegar utilizando uma rede distribuída. E essa rede de servidores ela dificulta esse seu rastreamento de identidade. Uma das formas que está relacionada com esse acesso à famosa Deep Web. Né? Então, basicamente é uma rede ponto a ponto que você utiliza esse protocolo, né, para navegar, mas de forma distribuída nesses nós. Né? Os seus dados vão sendo, o seu fluxo de navegação vai sendo distribuído nesses nós. É isso. E agora com relação à nuvem, né? Que é bacana a gente falar. Por quê? Porque não tem como a gente falar de tecnologia hoje sem tocar no assunto, lembrar do assunto nuvem. Então, assim, a computação em nuvem, ela permite que os recursos de computação, eles sejam movidos de onde a gente está para uma área remota. Então, assim, no lugar de eu ter um supercomputador aqui na minha máquina, a outra pessoa ter um supercomputador em casa, cada pessoa tem que ter um supercomputador para executar alguma tarefa um pouco mais pesada, todo mundo passa a ter computadores leves, né, simples, e quando a tarefa, digamos assim, o processamento e a memória e o uso de memória e o uso de disco mais pesados, eles ficam concentrados em um lugar só. A adoção de nuvem, quando a gente usa o termo adoção de nuvem, a gente está falando de você ter uma TI ou uma organização que tem serviços locais, eles passam a migrar para esse tipo de centralização que a gente está falando, para os serviços em nuvem, em que você tem supercomputadores ou conjuntos de computadores, melhor dizendo, né? Conjuntos de computadores parrudos, ou conjuntos de computadores de alto desempenho, em salas específicas que podem ser denominadas data centers. Então, são ambientes específicos e controlados, em que você tem computadores com muito processamento, memória e armazenamento, e você pode entregar um pouco desses recursos sob demanda, né, para cada pessoa que solicitar. Exemplo de aplicação de computação em nuvem. Quando a gente está acessando o webmail, por exemplo, o seu Gmail, você está utilizando ali processamento, memória, disco para armazenar todos aqueles dados. E percebem que, em geral, você está utilizando um navegador web em um computador ou um celular simples, que ele não tem esses recursos de processamento e memória. Por quê? Porque ele está se comunicando via rede e todos aqueles recursos de armazenamento, processamento e memória estão lá em um lugar centralizado, em um data center. Nesse caso, por exemplo, um data center da Google. Então, assim,
As organizações elas podem utilizar a nuvem para armazenagem de dados, enfim, hospedar seus aplicativos, para infinidade de serviços. Cada vez mais há um movimento para que cada organização ela não tenha o seu próprio data center, que vai ficar subutilizado na maior parte do tempo, né? E sim, ela passa a utilizar os recursos em um data center em nuvem, recursos compartilhados, e ela vai utilizar e pagar só por aquele recurso que quiser utilizar naquele momento, né? Quando a gente fala de nuvem, tem basicamente 4 modelos de implantação de nuvem que a gente pode citar. Pode ser uma nuvem pública. O que é uma nuvem pública? É uma nuvem que qualquer um, uma infraestrutura de nuvem que qualquer um pode ir lá utilizar os serviços. Por exemplo, esse caso do Google, como eu falei. Google, Amazon com a AWS, né? Google com a Google Cloud Platform, Microsoft, né? Azure ou Azure, o Azure, tem várias pronúncias aí para todos os gostos, né? Então, assim, uma nuvem pública é aquela que é uma infraestrutura de nuvem de algum provedor de serviço, mas o público em geral pode utilizar. Então, você vai lá na Amazon, bota o cartão de crédito, sobe uma instância de computação, ou sobe um banco de dados, ou um armazenamento, como se fosse um HD, um conjunto de HDs. Você sobe o quanto você quiser, paga pelo recurso, quando não quiser mais, pede para cancelar o recurso e ele é eliminado, é disponibilizado para outros usuários, né? Então, além da nuvem pública, a gente tem nuvens privadas, que é quando você tem uma nuvem como essa, mas ela é exclusiva para uma organização. Então, por exemplo, o IFRN, ele tem uma infraestrutura de data center, que ele pode montar uma nuvem privada e qualquer outro usuário ele não pode ir lá e tentar usar esses recursos da nuvem do IFRN. Ela é exclusiva para a instituição, ou qualquer outra instituição. Existe também o conceito de nuvem comunitária, que é uma infraestrutura de nuvem criada para uso de um grupo ou de uma organização, só que eles têm objetivos em comum. Então é uma coisa semelhante à nuvem privada, mas que envolve várias organizações, né? Mas ela ainda não é a nuvem pública porque não é todo mundo que pode ler e acessar o recurso de nuvem. E um modelo de nuvem bastante utilizado é a nuvem híbrida. Então, o que é a nuvem híbrida? O que é uma coisa híbrida? É uma coisa que contempla mais de um tipo, né? Então, a nuvem híbrida é quando você utiliza uma ou mais nuvens individuais, e cada uma pode ser privada, comunitária, pública. Você usa combinações que façam sentido no seu cenário, na sua organização. O Linux, pessoal, desempenha um papel fundamental na computação em nuvem. E ele é especialmente adequado para os diversos níveis e os diversos aspectos que a gente pode tratar de computação em nuvem. Seja por conta da flexibilidade, né? A computação em nuvem ela fornece uma capacidade de recursos sob demanda. Então, a ideia da nuvem é, se amanhã você precisar de uma quantidade de computação enorme, vai ter lá. Você vai, bota, pede, pode começa a usar essa quantidade de computação. Se depois de amanhã você não quiser mais, você disponibiliza esse recurso e você só paga pelo que você usou. Essa é a ideia da flexibilidade da nuvem, né? Tem o aspecto de acessibilidade. Então, os dados, eles ficam centrais, eles são acessíveis de qualquer lugar via rede, qualquer lugar do mundo. Tem o aspecto de nuvens comunitárias, né? Em que os consumidores eles podem dimensionar o recurso TI para atender aquela demanda de carga de trabalho. Então, assim, no lugar se eu preciso por exemplo, de 0 a 500, numa escala de 0 a 500 de recursos, se eu preciso de 20, hoje eu vou utilizar 20 hoje. Se amanhã eu precisar de 100, vai ter 100 disponível, eu peço para escalar os recursos na nuvem e passo a utilizar 100. Em momento nenhum eu vou estar subutilizando recursos, que é o que acontece no cenário clássico, né? Em que para eu ter possibilidade de subir de 20 para 100, no cenário até 500, eu vou ter que comprar algum conjunto de equipamentos ou infraestrutura que suporte pelo menos 100. E aí, quando eu precisar subir de 100 para 120 ou 150, eu vou ter que ter mais um conjunto de equipamentos que suporte esse crescimento. E uma vez que eu deixe de utilizar os 120, 100, passar a utilizar 20, por exemplo, desses recursos, o resto vai ficar subutilizado. Eu vou ter gastado muito dinheiro e eles estão sem uso. Quando a gente fala de nuvens híbridas, uma parcela significativa dos servidores operam nesse formato, né, em que você digamos assim, utiliza mais de um tipo de nuvem e você monitora para fazer a melhor eficiência entre as cargas de trabalho, entre o uso da nuvem local que você já tem, de repente, o data center que você já tem, e o uso da nuvem pública, por exemplo, né? Porque pode ser mais barato, ou pode ser que escale mais fácil, né? Tem mais recursos para quando o seu data center está no limite, né?
Tem um outro aspecto do Linux que é importante a gente citar relacionado à nuvem, que é a segurança. O Linux ele pode ajudar a compensar problemas de segurança porque é um dos sistemas operacionais mais seguros e confiáveis disponíveis. Então ele é código aberto, que faz com que todo mundo possa sabatinar e detectar vulnerabilidades no código e informar a comunidade. Muito diferente do cenário em que você tem código fechado, em que apenas aquela própria empresa ela é capaz de detectar falhas, algumas vezes, né, falhas diretas no código, e, enfim, a própria comunidade não tem capacidade de ficar auditando e reportando melhorias e vulnerabilidades. Né? Linux tem um papel fundamental também na virtualização. A virtualização é um aspecto fundamental para a nuvem. Então, a virtualização, basicamente, é você pegar um hardware, um equipamento, um computador, colocar um programa nesse computador, um sistema operacional nesse computador, e a partir disso você poder criar computadores virtuais dividindo essa infraestrutura. Então, no lugar de você ter um computador físico que suporta um sistema operacional e algumas aplicações, você vai ter um computador físico que suporta vários sistemas operacionais com várias aplicações. E você pode desligar uma ou outra, clonar uma ou outra, umas independentes das outras, né? Então, assim, o Linux tem um papel fundamental em empresas privadas e em empresas com software fechado e software aberto para virtualização. E, como eu falei, a virtualização é a base que viabiliza a nuvem existir. Né? Porque para a nuvem existir, para oferecer recursos sob demanda, você precisa dessa característica de separar o hardware das aplicações. Né?